Feli. Profe Diana. Ella dijo que sí, para iniciar la transmisión. Celi, a gente está esperando alguma coisa? Não, desculpa, pode começar. Sejam insubordinados. Só queria deixar registrado que pra gente é muito difícil estar aqui depois da apresentação das meninas, né? Geralmente deixo melhor por último. Aí quando começa já muito bem, a gente fica assim, né? E agora? Então, por favor, não comparem. Bom dia. Então, eu vou começar com a discussão que aconteceu no Grupo 1, Insubordinação Criativa em Pesquisas em Educação Matemática. Acho que aí estivemos vários grupos também. Bom, as discussões, o grupo contou mais ou menos com a presença de 20 pessoas. Está dando para entender meu portunhol? Nossa, eu esqueci um pouco o português que eu sabia. Tá, o grupo teve alrededor de 20 pessoas. A metodologia que o grupo usou foi simplesmente o diálogo mesmo, né?
Inicialmente escutamos algunas coisas, assuntos, tópicos sobre as pesquisas de cada um dos participantes do evento e sobre algumas pesquisas que seriam apresentadas também nos pósteres, né? Também procuramos estabelecer alguns diálogos com as palestras, tanto do professor Ubiratã como da Paola, né? Então, o que a gente conseguiu fazer foi fazer um resumo de alguns tópicos, alguns assuntos que se tornaram chave na discussão. Eu vou tentar ler alguns, outros vou comentar para tentar ser um pouco organizada e sucinta, né? Então, destacamos alguns tópicos, um deles a formação na insubordinação. A gente se pergunta qual é a racionalidade para a formação. Então, tem a opção da racionalidade técnico-instrumental, tem a opção de uma racionalidade da complexidade, ou a pergunta é qual outra racionalidade na formação que possibilite a insubordinação criativa. Alguns exemplos que seguem mostrando que a formação dos professores, pelo menos na Latinoamérica, ainda está na racionalidade técnica e instrumental. São os exemplos, um trazido do estado de São Paulo, que se refere àqueles cadernos, né? Os cadernos do professor, os cadernos da criança, e outro trazido da Colômbia, o PTA, que é o mesmo jeito, né? É aquela mesma figura onde o governo, na voz do Ministério da Educação, fala através de cadernos e através do programa Todos Aprender o que o professor da escola tem que fazer. Bom, o que isso significa para a gente, aquela formação na racionalidade técnico-instrumental. Então, eu vou utilizar o termo do professor Ubiratã, não? Aí o professor é compreendido como aquele normopata, no sentido colocado pelo professor Ubiratã, basta fazer o que eles querem que você faça. Nessa racionalidade técnico-instrumental, nem o aluno, nem o professor, nem o pesquisador são considerados seres humanos, mas sim capitais humanos, no decir da Paola, da palestra da Paola. Esse ser humano, professor, aluno, vira capital humano. Ser compreendido como capital humano desqualifica o outro cada vez mais, não potencializa o outro. O professor e o aluno vão perdendo o valor de sua própria subjetividade. Então, esses pontos tópicos, né? Formação para a insubordinação criativa, qual a racionalidade? A gente também não tem resposta, né? Mas pelo menos a gente considera que não é a racionalidade técnico-instrumental. Outro tópico, então, existe a criação de um discurso deficitário para os alunos e os professores. O que quer dizer isso? A culpabilidade sempre está colocada através do discurso público e das políticas públicas e das provas externas. A culpa sempre está colocada cada vez mais nos professores. Então, ficam outras perguntas abertas, né? Qual é o papel da família? Qual é o papel da gestão da educação? Qual é o papel da política de educação e do Ministério da Educação? Aí também colocávamos que precisamos estabelecer a diferença do gerenciamento entre a parte administrativa e a parte pedagógica nas escolas. Quanto mais o professor se insere na parte administrativa, mais se afasta do pedagógico. O professor tem que atender muitos assuntos burocráticos, o que tira o tempo do professor para o aluno. Constantemente o professor está sendo obrigado
a se dedicar mais a aspectos burocráticos e deixar de lado o aspecto central, que é o aspecto da formação do aluno. Bom, outro tópico. Qual é o papel do pesquisador para fazer pesquisa insubordinada criativamente? Então, no grupo a gente discutia que, sem dúvida, para eu tentar fazer uma pesquisa que produza insubordinação, eu mesmo me tenho que reconhecer como insubordinado. E falávamos, o Vicente falava especificamente, não dá para você ser insubordinado se você não é consciente da subordinação. Então, é um convite, uma questão que deixamos levantar: qual é o meu papel como pesquisador para produzir pesquisa nesse sentido? Outro tópico é o papel das narrativas e biografias na insubordinação criativa. Então, falávamos da investigação narrativa, da narrativa mesma como fenômeno, de biografias e autobiografias, da história oral. Mas aqui não estamos compreendendo a narrativa nem a biografia como é compreendida na história clássica, na matemática clássica, assim de contar aquela história cronológica, não. Aqui estamos compreendendo essa narrativa e essas biografias como uma possibilidade de compreender os processos de formação reais dos professores. Aí tínhamos alguns trabalhos de professoras ou professores que estão fazendo a sua autobiografia para mostrar qual foi o caminho de formação que elas fizeram. Tem outro trabalho que também foi apresentado, que quer contar a história biográfica da Bia, da Beatriz, para tentar compreender ela que deixa para a gente em termos da educação matemática e da formação do professor. Bom, e aí tem outro monte de exemplos. Outra questão que a gente discutiu foi quais metodologias possibilitam, sim ou não, pesquisas insubordinadas criativamente. Então, fazíamos uma pergunta: existe uma metodologia precisa e certa para isso? Qual é essa metodologia? A metodologia é um caminho que o pesquisador tenta encontrar em concordância com suas posturas políticas, éticas e epistemológicas. Nesse sentido, tanto os conceitos teóricos como metodológicos têm que servir ao pesquisador. Não é o pesquisador quem deve servir a esses conceitos, não? Então, aí a invitação o convite a refletir sobre o que tradicionalmente temos chamado de metodologia e qual é a postura do pesquisador frente a esses processos ou esses caminhos metodológicos. Outro tópico que a gente abordou: a história da matemática, da educação matemática e as epistemologias na insubordinação criativa. Por exemplo, compreender as origens e as práticas sociais associadas às origens dos conceitos matemáticos. Talvez uma proposta para pensar e propor tarefas de desenvolvimento de ditos conceitos, mas não de maneira anacrônica. E a pergunta que ficou foi: quais outros usos poderiam se dar a essa história da matemática, da educação matemática e das epistemologias? A gente falou de epistemologia no grupo, mas eu coloquei OS para dar aquela ideia de epistemologias, não? De uma única epistemologia, não, de várias epistemologias. Outro tópico que também se tocou: a modelagem em subordinação criativa. Também tivemos esta outra pergunta: quais são os tipos de tarefas
ou de atividades que evidenciam ou possibilitam a insubordinação criativa. Qual é o papel daquelas tarefas ou dessas atividades nesse desenvolvimento da insubordinação criativa? Então, como a gente compreende a tarefa, como a gente compreende a atividade, mas que gere e possibilite insubordinação criativa no professor, no pesquisador, no professor, mas também no aluno. Então, aí também ficou em termos de pergunta, né? Quais são essas tarefas, quais são essas atividades? Outro tópico analisado relacionado com o currículo e a insubordinação criativa. Aí a gente discutia a necessidade de superar a ideia clássica do conteúdo como sinônimo de currículo. Ou seja, currículo não é conteúdo. Nessa perspectiva, ainda que algumas escolas ainda têm, e alguns pesquisadores, do currículo como sinônimo de conteúdo, tornam-se fundamentais os pré-requisitos. Superar essa ideia dominante neoliberal do currículo prescritivo se faz necessário na insubordinação criativa. Nessa superação, o aluno e o professor deixam de se comportar como normopatas. Talvez como se faz uma receita, talvez como se trabalha numa fábrica de objetos, numa mirada fordista da educação matemática. Essas ideias também eu as misturei com, quando na palestra da Paola, ela fazia pergunta pública, né? O currículo. Eu estava do lado do Daniel e a gente discutia isso com o Daniel. Pareciera que na elaboração e na aplicação do currículo ainda estivéssemos no fordismo, né? Outros falam, outros prescrevem, outros dizem o que você tem que fazer. E você faz o que tem que fazer no momento e nos tempos que aquele outro diz que você tem que fazer. Outro tópico, o professor e o pesquisador devem ter uma postura política e ética que possibilite o seu desenvolvimento como professor ou pesquisador subversivamente responsável, que conduzca a um agir diferente. Sem dúvida, aquele professor ou pesquisador vai se encontrar frente a dilemas, tensões entre o que ele deveria fazer e o que ele gostaria de fazer, na procura de uma transgressão para uma subversão responsável. O professor se constituindo num professor intelectual. Num professor intelectual, no decir de Giraud, que ontem foi citado pela Paola, é um professor que também produz conhecimento. Um conhecimento derivado da implicação entre a sua própria prática, sua experiência, sua reflexão e sua pesquisa, possibilitando assim aquela dialética entre a teoria e a prática. Outro tópico, qual é a relação entre a subordinação e insubordinação? Para ser um professor ou pesquisador insubordinado, ele tem que ser consciente da sua subordinação a qual está sendo submetido. Esta ideia foi muito importante, não? Porque eu não consigo ficar livre se não me acho preso, na cadeia, na gaiola. Se estou numa gaiola, eu quero ficar livre, mas primeiro tenho que entender que estou na gaiola. Os usos, este outro tópico também foi importante, e aí os colegas do grupo colocaram vários exemplos, né? Os usos e formas das escritas das pesquisas, dos artigos, dos livros,
como forma de expresión da insubordinação criativa. Também foi colocado aqui pelo Iratam, bom, por várias pessoas do evento, como a gente deve transgredir também as formas de escrita acadêmicas tradicionais, para que cheguem aos pesquisadores, mas, sobretudo, aos professores. Outro tópico, a colonização nos processos de pesquisa e de formação de cara à insubordinação criativa. Estamos falando de uma colonização epistemológica. Então, o convite da gente é a produzir outras epistemologias, né? Eu me permiti colocar aqui, talvez as chamadas epistemologias do Sul, na perspectiva de Boaventura de Sousa Santos, né? Mas na procura de cada vez mais deixar de ser colonizados, epistemologicamente falando, pela Europa, os Estados Unidos, e produzir epistemologias que atendam às realidades sociais, histórico-culturais da América, dos países do terceiro mundo, nas palavras do neoliberalismo, né? Bom, já para terminar, ficou uma última pergunta. E além das provas, o que fica para nós? Então, ontem na tarde, o grupo falava, as provas têm se tornado uns mecanismos globalizados e globalizadores. Todos os mecanismos de avaliação são poderosos e têm surtido efeitos fantásticos para o modelo neoliberal. As políticas essas políticas avaliativas também têm sido bem vendidas, né? Como falava a Paola ontem na palestra dela. Bom, e já para fechar, aqui falo eu imagino que o grupo também concordava. Do meu ponto de vista, a insubordinação exige o denunciar para anunciar, na dupla dicotômica já colocada por Freire. Denúncia / anúncio. Eu denuncio, mas eu tenho a obrigação de anunciar também. Denunciar a subordinação para anunciar possibilidades outras que vêm se a convertir numa insubordinação criativa. Ser insubordinado criativamente exige crítica, sonhos, utopias, ações, tensões, dilemas, angústias, sofrimentos criativos, no dizer da Roseli Fontana, transgressões, no meu dizer, né? Bom, eu acho que esse foi o resumo abordado no grupo de discussão. Se os colegas tivessem alguma outra coisa para agregar, Vicente, Marcelo. Tá. Obrigada. Bom, nós estamos no grupo da ensino-aprendizagem e da prática pedagógica, eles trabalharam juntos e foram momentos bem interessantes de discussão sobre a insubordinação na prática pedagógica, no ensino-aprendizagem. E quando nós nos reunimos para discutir como que seria essa apresentação, criou-se o outro momento, e agora, né? Como que a gente apresenta uma coisa de uma forma tradicional, a gente tem que ser insubordinado. Então, o que nós vamos apresentar aqui é para passar o que a gente discutiu, o que a gente entende, né, de insubordinação, e para trazer vocês também que não estiveram presentes a reflexão sobre o que isso representa. Como Ítalo Calvino, a gente entende que o papel é pouco para representar as vivências e experiências desse evento, né? Então, como o papel é pouco, nós vamos tentar outros meios aqui, mas vocês entendam que nós não somos tão talentosos assim, mas faremos o possível aqui, tá bom?
Não estou ali como professora, mas sim como educadora. Que espaço é esse que estamos construindo na escola? Quando crianças, o que vocês gostariam que os professores fizessem para te ajudar? E agora, como professores, o que vocês podem fazer pelas crianças? Eu fiz a tabuada até o 10, mas ninguém queria saber, pois a professora só tinha ensinado até o 3. Mas eu não queria ser aquele professor que eu nunca gostei. Caminantes são tus huellas el camino e nada mais. Caminante não há caminho. Quem foi que disse que os alunos devem ser disciplinados? Al andar se hace camino e al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Beatriz me ensinou a ser insubordinado sem me ensinar. Ela abriu a porta e me mostrou: você é quem decide se entra ou não, e vai fazer o seu próprio caminho. Nesse processo insubordinado de mudança, em meu modo de ser professor, o mais importante era o papel do outro, do grupo, sem o qual eu não conseguiria fazer o que fizemos. Somos muito pouco criativos. Está demorando muito para começar. Ainda que rompamos com as coisas, estaremos sujeitos a cobranças externas. A primeira coisa a dizer é: isso eu não aceito. Temos que pirar o cabeção. Não se faz educação sem fazer política. O que foi que fizemos e o que podemos fazer para que não nos tornemos um monte de carneirinhos a comer grama? Quais ações devemos tomar? Quase deu em cima. Quase. Se alguém dos grupos quiser complementar e dizer algumas palavras, estejam à vontade. Acho que a gente só pode dizer que vocês superaram as expectativas. Surpreenderam. Queríamos ser subordinados, mas não imaginamos que vocês iam chegar tanto. Parabéns. Não, vocês foram completamente subordinados, brilhantemente subordinados, porque assim... Fredina! Nós estamos levando um susto aqui. Que coisa linda que vocês fizeram! A música foi uma sugestão do professor Bim, que leu, né, um pedaço da música. E aí a gente tinha pensado, Dora foi na lousa, né, como uma boa professora. Ah, tá bom. Tá bom, Dora, não fala. E aí a ideia era fazer esse acróstico, é isso, Leda? É acróstico isso? Tá bom, obrigada. Era fazer esse acróstico, mas vocês foram brilhantes, porque daí eles colocaram nessas palavras as nossas frases, né? As frases que foram ditas no grupo, a pergunta da Gabi, que nos provocou 2 dias, né? O depoimento do... Como é que Bia te ensinou a ser insubordinado, abrindo as portas da insubordinação?
Então, assim, achei que, parabéns, o grupo está muito satisfeito. O grupo está aqui aplaudindo. Obrigada, meninos. Eles realmente viraram o cabeção. Viraram o cabeção. Imagina de quem foi virar o cabeção. Quem disse virar o cabeção? Quer pra falar? A Gabriela se sentiu intimidada, eu também, agora. Primeiro as meninas, agora vocês, né? É muita maldade. Bom, eu acho que o melhor ficou para o final, né? É uma pena. A gente chega no final, agora que a gente está aprendendo, né? Eu queria deixar assim bem claro que no nosso grupo a gente discutiu bastante sobre insubordinação. Hoje, para mim, ficou muito claro o link com a criatividade, né? E eu queria agradecer aí, né, pela palestra. Aprendi muito com hoje de manhã. A gente colocou assim as discussões de forma interrogativa, né? O que a gente discutiu lá. Então, o que a gente pensou, né? Primeiro, a questão, eu acho que os outros grupos já falaram, mas a questão da consciência e intencionalidade, né? Então, como que a gente pode ajudar as pessoas a se conscientizar obrigado. Então, a insubordinação criativa, né, ela tem que ser consciente por parte de quem age? Essa é uma pergunta que nós nos colocamos. E aí, nós, enquanto pesquisadores, formadores de opiniões, como nós podemos, né, ajudar nesse sentido? Existe uma intencionalidade que está ligada aos valores de cada um para se insubordinar criativamente. A gente discutiu muito a gente faz isso pautado nos valores. E quais são esses valores que nós temos enquanto profissionais que estão ajudando a gente a tomar decisão? Sentidos múltiplos para o conceito, né? A discussão, ela... eu não sei, mas particularmente quando eu vim, eu pensei assim, bom, agora eu vou aprender o que é insubordinação criativa, né? E a gente percebeu que está todo mundo tentando construir uma imagem disso junto. E a gente não quer, assim, conceituar ainda, mas entender esses múltiplos conceitos para poder avançar, né, no sentido de fazer uma educação mais humana, né? O que temos são traduções, interpretações, leituras, né? Uma outra questão, né? A insubordinação criativa é um adjetivo, um substantivo, é um verbo, ou é tudo isso junto, né? A gente pode se autodenominar insubordinado ou a insubordinação está na ação? Essa foi uma discussão bastante calorosa no grupo, né? Porque quando a gente fala da insubordinação do ponto de vista linguístico, né, aqui no Brasil, parece uma coisa muito negativa. E as pessoas do senso comum enxergam a palavra insubordinação, né? Quer dizer, quem são esses dois que estão vindo agora querendo se insubordinar? E adjetivar alguém como insubordinado, ou a ação é insubordinada, e quem disse a ação é insubordinada? Porque isso está pautado nos valores próprios, né? Então a gente se questiona muito a respeito disso. É um adjetivo ao sujeito ou é uma ação do sujeito? E quem classifica essa ação como insubordinada? Nós ficamos mais na insubordinação. A criatividade, eu acho que todo mundo deveria ter ouvido hoje de manhã aqui, né? A gente questionou muito isso. A hora que a gente tenta, né, capturar esses conceitos, parece que eles escapam, né? A gente discutiu isso. A ousadia.
A insubordinação criativa pode ser compreendida como um ato consciente de transgressão a uma regra, adaptando a uma particularidade. Tais atos necessitam de ousadia criativa, coragem, subversão. A quantidade. É possível ser 100% insubordinado criativo? Então, esse foi um outro ponto de discussão, né? Quando a gente adjetiva alguém, como que alguém pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, né? E como que a gente classifica isso? É por quantidade? Então, como alguém pode ser subordinado e insubordinado ao mesmo tempo? Porque sempre nós somos subordinados. E às vezes nós somos insubordinados. E aí essa dualidade, né? Como que a gente vai adjetivar alguém de insubordinado se ele também é subordinado, né? Então, parece que existem momentos de insubordinação. Essa outra dúvida que o grupo levantou. Onde que eu estou? Isso é interessante para um educador matemático na atuação curricular e avaliativa, né? Então, essa dubiedade, né? Em que ponto que a gente vai decidir quando ser insubordinado, quando ser subordinado, qual regra seguir, qual regra não seguir, né? Esse está pautado nos valores e como a gente constrói esses valores. O desconforto, né? Não, desculpa, subordinação na insubordinação. Quando julgamos insubordinados criativos, já estamos dando um passo para sermos subordinados, né? Essa é uma pergunta. Eu estou me julgando aqui, bom, estou me adjetivando, eu sou insubordinado criativo, né? E será que isso não é um passo para ser subordinado? Estamos sempre em movimento com ações reflexivas, mas quando a ação se consolida, essa deixa de ser insubordinada, porque a gente tem um paradigma novo agora, né? A gente estabeleceu um novo paradigma. O desconforto. A insubordinação criativa acontece em um contexto de desconforto com que nos enquadra? Acontece uma tensão que a precede? O risco. Possível haver o fracasso da insubordinação criativa? Como lidar com o risco? A gente discutiu muito isso, né? Às vezes a gente tem uma atitude pautada nos nossos valores e esses valores eles trazem um risco, né? Até que ponto aquilo é benéfico e a gente está agindo para humanizar o processo, mas não pautado nos nossos próprios valores, né? E até a gente trouxe um exemplo lá, a Luzinete falou de uma diretora da escola, né, que tinha os alunos liberdade assistida e ela parece que ela já sabia escolher, né, quem que era bom ou quem que era ruim para aquela escola, mas a pergunta foi pautada em que valor, né? Nos valores próprios dela, no valor da comunidade, no valor de quem? Então, a insubordinação criativa, quando se pauta nesses valores, ela também pode trazer um risco. Que risco? É outra pergunta. E aí, que relação há entre a insubordinação criativa e os atos discricionários? Eu tive uma experiência, a Celi me incumbiu da responsabilidade de tentar criar o nosso primeiro Journal of Creative Insubordination, me lembro o título. Não, Research, bom, enfim, eu não estou com o título aqui. E aí, bom, politicamente, eu tive que entender como, dentro da universidade, quais os trâmites para poder fazer essa revista entrar começar a funcionar, né? E aí eu fui às resoluções e tal, e aí chega no final alguém me fala assim, tá, tudo bem, agora você vai ter que convencer as pessoas que a gente deve discutir em subordinação criativa, né? E eu falei assim, bom, a Celi não me falou dessa parte, né? Eu não sei nada de subordinação criativa. Eu vim para aprender, né? E isso me obrigou a ir às fontes primárias, porque eu pensei assim, eu não posso falar da insubordinação criativa lendo apenas os textos, né, da Bia Celi. Eu queria saber o que a Bia Celi leu, né, para construir essa ideia, para trazer essa ideia. E aí essa palavra atos discricionários me incomodou muito. O que é ato discricionário? Porque lá nessas leituras primárias, a insubordinação criativa ela está ligada a esses atos. E aí eu descobri que no exercício da função,
né, do professor, de qualquer agente público, alguém que serve o público, ele está pautado nesses atos discricionários, que nada mais é o poder de decisão que você tem incumbido daquela responsabilidade que o seu trabalho te coloca, né? Então, o professor, quando ele está em sala de aula, ele toma várias decisões, o diretor, e essa é a incumbência dele, ele está ali para aquilo, né? O policial, a enfermeira, né? Isso eu descobri nesses textos. E quando ele faz isso, ele faz pautado em resolução, ele faz pautado em normas, em regras, e às vezes pautado na própria decisão dele, né? O que eu faço nesse momento? Não tem nenhuma regra para amparar, não tem nenhuma norma, não tem nada disso. Então, o ato discricionário está ligado à profissão. E eu ficava pensando, bom, e a insubordinação? O criativo eu não tinha chegado ainda, eu cheguei hoje de manhã. Mas a insubordinação aí... A insubordinação, pelo que eu entendi, né, é quando, a partir desse ato discricionário, o sujeito ele tem uma ação humanizadora, né? Então, ele decide sempre em prol do sujeito ao qual ele está trabalhando para. Então, o ato discricionário é o poder de decisão. A insubordinação é quando você trabalha para o outro, olhando para o outro, colocando o outro no centro do processo, né? E agora, criativo, né, a gente descobriu de manhã. E a gente tem um exemplo lá da avaliação, né, que foi trazido para a gente. Bom, chega alguém lá na escola e fala assim, olha, a gente tem que trabalhar agora para o Saresp, para o Enem, para isso, e vocês vão ter que treinar os alunos aí para... né? Bom, o ato discricionário é a decisão do professor, né? Então, quer dizer, ele é incumbido daquilo, ele vai fazer aquilo, ele é obrigado a fazer, né? Está dentro e a insubordinação? Legal, eu vou fazer. E aí o exemplo que foi trago mas eu vou fazer do meu jeito. E eu vou colocar o aluno no centro do processo de ensino. Então, a partir daquelas questões, o meu aluno, eu vou dar as respostas, tá as respostas aqui. Agora a gente vai discutir por que dessas respostas, aonde como a gente pode raciocinar, qual é o processo. A gente vai fazer isso em grupo, a gente vai pensar, né? Então eu não vou treinar, eu vou ajudar aquele sujeito a colocar ele no centro do processo. Então, eu não sei se isso é ser criativo, bom, mas enfim, há o ato discricionário, há a insubordinação e talvez a estratégia do professor ali naquele momento de romper com aquela, ou de colocar, né, pelo menos sim, um texto que a Bia escreveu para uma conferência, que um dos itens é colocar o aluno no centro do processo de ensino, né? Então, acho que nesse momento acontece isso. Então, assim, para entender a insubordinação criativa, eu acho que é preciso entender também, e o nosso grupo talvez concorde, o que são esses atos discricionários, né, que nos amarram. Quais são as decisões que a gente pode tomar de forma flexível e quais são aquelas que não. E fazer disso um processo humanizador. E aí outra dúvida, a autoinsubordinação criativa. O que podemos pensar a respeito? Nós temos referência para nos apoiar nisso, né? Existe essa autoinsubordinação? Então, foram esses os pontos. Gabriela. Bom dia. Então, vou falar rapidamente. Na questão da autoinsubordinação criativa, eu falo um pouco sobre isso na minha tese. E eu falo um pouco da minha história. E eu venho da matemática pura. E, de repente, me vi numa sala de aula de crianças. E isso foi muito difícil, a princípio, para mim, porque... não tinha formação para trabalhar com crianças, né? Era uma formação muito rígida que eu tinha lá na matemática pura, uma formação muito boa, né, para ser matemática, mas que na hora de trabalhar com as crianças me deixava um pouco sem jeito, né? E aí eu fui percebendo que eu me subordinava com relação a essa formação, não só a formação para ser professora, para ser matemática, mas também a formação humana que eu tive desde a infância, enfim. Eu queria sempre andar na contramão disso, né?
Então eu comecei a pensar junto com a Celi que talvez isso fosse uma auto-insubordinação criativa, ou seja, eu sempre me instigava, me autodesafiava a fazer um caminho inverso ao que era o mais certo, talvez, ou o mais seguro para mim, né? O que a minha formação me deu, né? E isso era muito interessante porque eu saía desse lugar de rigidez, de exigência extrema ao qual eu fui inserida muito nova, para um lugar de questionamentos, para um lugar onde o outro tem voz, porque do lugar onde eu vinha não tinha voz nenhuma, né? E então eu considerei isso momentos de autossubordinação criativa quando eu me via na sala de aula praticando muitas coisas desconhecidas para mim, porque não eram as coisas que eu me formei para fazer, né? O que eu tinha familiaridade com isso. Então era isso, eu junto com a Celi a gente pensou nesse termo, não sei se é possível você se auto-subordinar criativamente, ainda não sei, ainda estamos pensando, e eu pensei que esse fosse um momento para também discutir com alguns colegas e ver o que achavam, né? Então, nós discutimos esses 9 pontos, acho que tiveram outras discussões, mas isso foi o que a gente conseguiu sintetizar para vocês, né? E é isso. Qué pena, desde la transmisión en vivo piden que por favor se presenten los miembros de la mesa, ya que en la parte inicial, como ya habíamos tenido trabajo juntos, no lo habíamos hecho. Bom, meu nome é Diana Jaramillo, eu sou pesquisadora na Colômbia, na Universidade de Antioquia, em Medellín. E a gente está aqui porque acredita na insubordinação. Sei lá se é uma auto-insubordinação, uma insubordinação coletiva, mas eu acho que para a Latinoamérica é fundamental mesmo este ato, este encontro, porque Latinoamérica tem-se que insubordinar. Então, queria contar porque estou aqui, né? Meu nome é Gilmer, eu sou de Belo Horizonte. Eu trabalho no Cefet Minas e acho que o que me motiva a estar aqui foi o meu trabalho, inspirado pela Bia, com bricolagem, que tem tudo a ver com insubordinação. Eu sou Marcos Antônio Gonçalves, professor Marquinhos. Sou de Goiânia, trabalho no colégio de aplicação chamado Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, que é ligado à Universidade Federal de Goiás, né? Bom, porque eu estou aqui, né? Há claro uma questão em mim muito afetiva com esse evento e também o trabalho e o apoio e a motivação que a Beatriz de Ambrósio nos deu, acho que eu e Gilma, que estávamos lá com ela em conjunto, no nosso trabalho de tese, né? E se eu pude insubordinar o meu trabalho de dissertação, de tese, acho que é porque a Bia nos deu muita força nesse sentido, né? Então, quando eu retornei para a minha prática da sala de aula lá no CEPAI, eu não podia ser mais o velho professor Marquinhos, né? Então, a experiência que eu narrei no meu pôster e durante o grupo também, acho que foi essa experiência, né? De procurar, viu, Gabi? Acho que você tem muito razão no que você diz, porque eu não vejo a insubordinação criativa como uma categoria ou um conceito em que a gente vai ou não se enquadrar, né? Eu penso que naquele livro da Bia e da Celi,
o que elas fazem é compartilhar uma experiência por meio de uma narrativa, e aquelas professoras fazem isso também. Então, há um caráter bastante ontológico que tem a ver com ser e estar professor, modificar-se, transformar-se como professor, no que se refere à insubordinação criativa, né? É isso. Eu sou Gabriela Brião, sou professora da UERJ. Eu também fui para os Estados Unidos estudar com a Bia, fui aluna dela no doutorado quando ela estava no Brasil. E ela inspirou muito o meu trabalho, eu acho que a Bia falava muito com os professores e ela me deu essa vontade de falar mais abertamente com os professores, dado que eu também sou professora de educação básica e lá na UERJ. Então eu resolvi trabalhar, fazer todo o meu trabalho contando um pouco da minha história, desde quando eu era matemática até caminhar para a educação matemática. E a Bia me inspirou muito a ousar mais, a acreditar mais nas minhas ideias como professora. E então estar aqui é muito bom, é um evento que eu já me emocionei bastante, porque a saudade é muito grande, né? Ganhei muitos amigos, né, que amenizam a saudade, mas enfim, é um evento muito importante para quem está trabalhando com os professores, com a formação, para os professores em geral também. Repensar um pouco o que a gente entende por educação, o que a gente entende por estar com o outro, né? Numa situação de aprendizagem, de busca por compreender mais, né? E nisso, já vou finalizar, né? Eu ganhei... não sei. Bom, vou parar por aqui, porque senão eu vou me emocionar. Bom, meu nome é Leandro, eu fui professor de educação básica por, sei lá, talvez 13 anos, né? E entrei no mestrado profissional e fui orientado pela professora Celi. Eu vejo, assim, nos primeiros anos de carreira, né? Eu estudei a matemática não faz muito tempo, em 2001, quando eu fiz a licenciatura. E eu acredito que talvez nos primeiros anos meu de experiência enquanto professor de matemática, eu tenha feito muitos alunos odiarem matemática, né? Pela formação que eu tive e pelas crenças e valores que me foram passados. E quando a gente começa a carreira, a gente sempre começa pelos piores lugares. Onde precisa dos melhores professores é onde são mandados piores, né? E aí... eu, como pior professor que estava começando a carreira, fui mandado para o lugar que mais precisava, né? E isso daí por algum tempo. Bom, enfim, a gente vai ganhando experiência, a gente começa a correr desses lugares, né? E para os lugares assim, sentidos como os melhores. Eu acho que no final da educação básica, talvez eu tivesse em escolas boas, né? Talvez escolas que nem precisassem, né, de professores melhores. Enfim, fiz o doutorado com a CEBI, fui para Nova Zelândia, né, trabalhei com educação e estatística lá, e quando eu voltei, eu percebi que eu precisava ir para uma escola que realmente precisasse de um professor experiente, né? E aí aquelas escolas que eu corria no começo, eu fui trabalhar lá. Então era uma escola de periferia do município de São José dos Campos, a gente trabalhava com tempo integral, e eu coordenava projetos da escola de tempo integral, então assim, tinha tempo livre para pensar e fazer as atitudes aí de criatividade do jeito que a gente quisesse, né? A gente era livre para isso. Foi uma experiência enorme. Eu acho que eu ganhei muito com isso. E aí, quando eu achei que estava tudo certo, eu vi que tinha um lugar que precisava mais, né? Eu fui para o interior do Amazonas, para o UFAM, né? E dava aula para alunos ribeirinhos que vêm de comunidades lá, que eles tinham que viajar 3 horas de barco. Fiquei 3 anos na Universidade Federal do Amazonas. Bom, eu continuo no interior. Hoje eu estou na Universidade Federal de Uberlândia.
E eu estou aqui porque eu queria aprender, de alguma forma, como eu posso fazer da minha prática profissional enquanto professor, né, uma prática mais humana, mais solidária, mais ética, mais dialética, com mais respeito àquele ao qual eu estou servindo. Então é isso. Deixa ele falar então. No enviaron la pregunta, dijeron. Então, eu agradeço muito aos representantes dos grupos de discussão. Acho que esses 2 dias foram bastante produtivos. Nós vamos agora para o almoço, voltamos às 15 horas. É que como eles estão representando os grupos e foram vendo se os grupos queriam complementar, acho que não. Mas se alguém quiser falar, por favor, aqui pode tudo. Se alguém quiser cantar. Alguém quiser cantar, pode. Interpretar, dançar, pode tudo aqui. Vai bem taxativo, né? Se quiser falar comigo. Então, pois é, eu ia falar disso. Eu ia falar disso. A gente tem que voltar às 15 horas. Por favor, não atrase para a gente começar pontualmente às 15 horas. É porque a gente tem algumas pessoas como convidadas que estão programadas para chegar às 15 horas. Não, já era o horário previsto. Sim, só um minutinho. Deixa eu só passar a informação e aí... gente, uma sugestão, tem outros lugares aqui para almoçar, lógico, mas uma sugestão é a confeitaria Vera Cruz, que fica na Avenida Celso Garcia, 3.784. Para ir